E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Eduardo Gomes, professor de Geografia e Estudos Amazônicos. Bem, eu resolvi gravar essa aula num estilo diferente, num jeito diferente que eu costumo gravar. Eu costumo gravar no formato de videoaula, mas eu decidi gravar dessa maneira porque um assunto me chamou bastante atenção na manhã do dia de hoje, onde assistindo um jornal que passa no horário do almoço, um jornal bem conhecido na minha cidade, falou de um tema bem relevante, bem importante. Uma problemática em que ocorre praticamente em quase todas as cidades brasileiras. Estou falando da problemática do descarte correto de resíduos sólidos, ou seja, o descarte correto de lixo, que eu não sou um super mega especialista na área, mas eu tenho algum entendimento, posso dizer assim, porque a minha pesquisa de TCC foi voltada para essa área. Claro que a minha pesquisa de TCC foi voltada principalmente na questão do descarte correto de resíduos sólidos no bairro do Juá, em específico no Juá, mas eu sei que essa não é uma problemática somente do bairro do Juá, acontece em vários outros bairros do município de Santarém, e me chamou a atenção por essa reportagem que eu assisti, porque eu achei muito superficial, muito vaga, onde parecia que a reportagem colocava a culpa dessa problemática totalmente ou 100% na população, nos moradores dos bairros. Eles demonstraram o bairro do Joá, também demonstraram outros bairros que acontece essa prática, mas que eu penso que os moradores têm uma certa parcela de culpa, obviamente, mas que o principal culpado eu penso que é a prefeitura, que é o principal gestor municipal. Bem, vamos lá. A gente sabe que os bairros periféricos das cidades brasileiras sofrem muito com o descarte correto de resíduos sólidos. Não somente com essa problemática, porque nos bairros periféricos é onde não chegam os principais serviços. Bem, quando eu estava fazendo meu trabalho, tinha um ponto que eu batia bastante na tecla, é que o Brasil possui uma política nacional de resíduos sólidos. O Estado do Pará possui um plano de gestão integrada de resíduos sólidos criado em 2014 e o município de Santarém tem um plano municipal de gestão de resíduos sólidos, que foi instituído em 2015 pelo prefeito Alexandre Von. Então, eu colocava que, apesar dessas políticas de gestão de resíduos sólidos, não era nada eficiente, tanto o tratamento da questão dos resíduos sólidos aqui em Santarém. é, Na prática, nós temos um lixão, que é o lixão de Perema. Não podemos falar que ele é 100% um aterro controlado. Também a questão da coleta do lixo é bem irregular. Lugares periféricos, ele passa 3 vezes por semana, o caminhão do lixo. Os lugares mais centrais é 6 vezes por semana. Lembrando que nos lugares periféricos ele falha muito. Lugares onde era para ele passar pelo menos 3 vezes por semana, às vezes ele passa até duas. Tá? Então, um ponto que me chamou bastante atenção, eu vou falar em específico no Joá, que eu tenho mais conhecimento por conta do meu trabalho, mas que vale para outros bairros de Santarém, essa problemática. Vou até mostrar aqui o mapa para vocês visualizarem melhor. Aqui, ó. Aqui está o mapa do bairro do Joá pelo Maps. Vocês vejam que muitas pessoas conhecem o bairro do Joá. Aqui, o bairro do Joá a gente conhece por números, né? Então, Rua 1, Rua 2, Rua 3, vai até 29 ruas tem. A 29 já fica na beira da praia. Então, veja bem, temos o lado A, no Juá, o lado A, esse lado direito. Veja que ele é bem curto, a distância do final do lado A até a rua principal do bairro, você faz em média uns 2 minutos esse percurso. E o lado B, para cá do bairro, já metade do final, ele é bem extenso. Veja, do final do lado B, que é esse lado esquerdo, até a principal rua, que é a rua principal, que os moradores chamam,
é Rua da Alegria, mas muitos conhecem por Rua Principal do bairro. É muito longe esse percurso. Você andando, normalmente você vai percorrer em média uns 20 minutos andando, talvez até mais, dependendo da velocidade. Então, veja, indo e voltando vai dar uns 40 minutos. Claro que quem mora aqui no final. Então, a reportagem foi mais ou menos aqui, reportagem, onde estava ocorrendo a prática do descarte correto de resíduos sólidos, nessa parte aqui. Não é específico nessa parte, mas é mais ou menos, é perto aí. Onde o caminhão do lixo não passa, o caminhão do lixo passa na principal do bairro. Na principal do bairro, aqui no meu trabalho, eu vou demonstrar para vocês, olha como é. Aqui foi tirada na rua 14, veja o amontoado de resíduo sólido de lixo espalhado bem no canto da rua principal. Ou seja, não tem lixeira adequada. Os moradores já tentaram de diversas formas improvisar essas lixeiras, como caixas de madeira, caixas d'água, mas quebram, porque é de péssima qualidade, não é adequado. Então, não tem uma lixeira adequada. Então, os moradores acabam tendo que jogar o lixo no chão, esperar o caminhão do lixo passar, torcer para que ele passe no dia correto, né? E aí tem uma prática muito comum que acontece no Joá, que é a prática da queima do resíduo sólido, que é a queima do lixo. Essa sim é uma prática ilegal, enquadrada no crime de lei ambiental. Essa prática tem diversos trabalhos acadêmicos já que relatam que isso afeta muito a saúde humana, principalmente causando problemas respiratórios. Então, todo dia, a todo momento, a gente vê a queima do lixo aqui no bairro do Joá. E também não é só uma prática que acontece no Joá, acontece em vários outros bairros de Santarém. Uma possibilidade, talvez, para diminuir esse lixo que fica espalhado no chão, pode contaminar o solo e, por seguinte, ocasionar no contaminamento do lençol freático, é tendo essas lixeiras. A prefeitura poderia disponibilizar nos pontos de coleta de lixo da rua principal essa lixeira adequada. Veja, tem rodinha, tem uma tampa, também com outros órgãos, né? Fazer uma parceria, porque isso inferiora muito a paisagem do bairro, deixar o lixo jogado no chão. Então, isso seria uma proposta para a Prefeitura de Santarém. Então, veja bem, vou voltar aqui no mapa. Veja que eu falei que fica mais ou menos aqui, foi a entrevista, né? A reportagem. Já estava tendo o descarte correto de resíduos sólidos da população, claro que sem uma educação ambiental, estava depositando seu lixo de forma irregular bem aqui nessa parte. Mas aí você tem que entender também que isso é um pouco, a reportagem faltou um pouco entender a realidade dos moradores. Você percorrer 20 minutos até a principal do bairro, perdão, e voltar mais 20 minutos para a sua residência é muito tempo andando para descartar o seu lixo. Que a prefeitura, do meu ponto de vista, deveria fazer? Deveria abrir as ruas e pissarrar, porque tem ruas no bairro do Joá que é quase intrafegável. Então, a abertura dessas ruas e pissarrar ficaria viável do caminhão do lixo fazer a rota entrando nas ruas. Outra questão é que, como está sendo regularizado o bairro, logo vai ter o título, né, da propriedade, e eles vão poder fazer o pagamento da taxa do lixo, do IPTU. Aí, com isso, o caminhão do lixo talvez possa passar nas ruas do bairro, em todas as ruas, e assim a população pode deixar montar sua lixeira e colocar na frente da sua casa, porque dessa maneira, onde acontece a coleta de lixo no bairro do Joá, a logística fica muito ruim, somente passar na principal, porque essa distância é muito grande.
Quem tem carro ainda consegue pegar o lixo da sua residência, ainda deixar aqui na rua principal, mas de quem não tem carro nem moto, é uma distância muito longa. Então, pessoal, assistindo essa matéria, eu fiquei com o sentimento de que essa reportagem, ele tentou tirar um pouco a culpa da Prefeitura de Santarém nessa problemática de resíduos sólidos e colocar 100% a culpa nos moradores dos bairros de Santarém. Sabemos que é, a população tem uma certa parcela de culpa nessa situação, determinadas práticas, mas que a Prefeitura não dá subsídios para o enfrentamento dessa problemática. Como eu já mencionei aqui no caso do Joá, e em outros bairros também acontece isso, não colocam nem lixeiras adequadas para nós moradores depositarmos nossos lixos de forma correta, então fica difícil. Então, finalizando esse bate-papo, né, mais do que uma aula, sobre essa problemática que acontece aqui na nossa região. E se você tiver algum comentário a fazer acerca dessa problemática de hoje, pode deixar nos comentários. E compartilhe o vídeo. Um forte abraço, até uma próxima. Tchau, tchau.